E aí, gente? Mudou tudo no MEC. Saiu Ricardo Vélez Rodrigues e entrou Abraham Weintraub. Mas será que mudou mesmo? Ou foi uma troca de 6 por meia dúzia, como muitos dizem por aí? E no que essa mudança pode impactar o nosso trabalho em sala de aula? É sobre esse assunto que nós vamos refletir nesse vídeo. O novo ministro da Educação, em seu discurso de posse, disse que não é um radical, que está aberto ao diálogo e que esse é o momento de acalmar os ânimos. Mas quem é Abraham Weintraub? É um economista e professor, especialista em direito previdenciário e em finanças, além de executivo do mercado financeiro. Weintraub era até há pouco secretário executivo da Casa Civil, quer dizer, o segundo em comando dessa pasta, até ser nomeado ministro da Educação no dia 8 de abril para substituir Ricardo Vélez Rodrigues após uma sucessão de trapalhadas sem nenhuma política concreta para o setor, além da preocupação ideológica que é marca desse governo, né? Aliás, Abraham e seu irmão Arthur atuaram efetivamente na campanha de Jair Bolsonaro à presidência, e isso o torna muito mais próximo ao presidente do que o ex-ministro Vélez Rodrigues. E o que efetivamente muda com a troca de ministros? Ideologicamente, nada. Afinal, saiu um ministro indicado por Olavo de Carvalho, o Rasputin desse governo, e entrou um de seus seguidores. Vélez tinha uma ligação maior com a ala militar do MEC, uma das 3 que compõem ou disputam espaço no Ministério da Educação. As demais alas são a técnica, onde se encontram funcionários de carreira e técnicos em educação de fato, e a ala dos olavistas, da qual o novo ministro e o seu irmão Arthur estão entre os integrantes mais fiéis, como se pode notar nessas falas aqui. Mas quando caiu o Muro de Berlim, teve um monte de goiaba que falou: ah, não, o comunismo acabou. Agora podemos ficar tranquilos. Agora que o Jair Bolsonaro ganhou, o PT está derrotado, podemos ficar tranquilos. Não podemos, essa turma vai voltar para casa, eles são inteligentes. O meu inimigo é igual ou mais forte do que eu, senão eu sou um trouxa e não consegui derrotar o meu inimigo. Os nossos inimigos foram para casa e se reinventaram, e eles voltaram. E depois eu vou vou passar a palavra para o meu irmão para contar um pouco de como foi a nossa experiência de aplicar a teoria do Olavo de Carvalho em democraticamente lidar com o marxismo cultural. Comunista ou socialista chegar para você com o papo fronhonhon, você pega e manda ele para aquele lugar, xinga, faça o que o professor Olavo fala. Por sinal, aquela preocupação com o combate ao dito marxismo cultural nas escolas e nas universidades, aqui parece ser muito maior. Os comunistas estão no topo do país. Eles são o topo das organizações financeiras, eles são os donos dos jornais, eles são os donos das grandes empresas, eles são os donos dos monopólios. E o que isso significa? Em princípio, parece que as questões fundamentais da educação, como o Enem ameaçado com a falência da gráfica responsável pela impressão das provas, o que até agora não foi devidamente arrumado, a questão dos currículos, a pesquisa das universidades e as verbas para a educação básica ainda estão em segundo plano. E por falar em verbas, o atual ministro parece simpatizar com a intenção de Paulo Guedes, o posto Ipiranga da economia, de desvincular as verbas da educação do orçamento da União, o que daria ao Congresso e ao governo a liberdade de decidir o quanto seria destinado à pasta a cada ano, o que pode representar uma ameaça a um setor já tão combalido e sucateado. O novo ministro também tem opiniões muito próprias em relação ao papel da universidade, em especial no Nordeste. Em vez de as universidades do Nordeste ficarem aí fazendo sociologia, fazer filosofia no Agreste, né? Fazer agronomia em parceria com Israel, acabar com esse ódio de Israel. E, assim como Vélez Rodrigues, parece ter fortes críticas ao brasileiro, bem ao estilo da velha síndrome de vira-latas. Um americano num velório, ele vai ficar do lado, uma pena que ele morreu, uma pena que o John morreu, Qual o seu nome? My name is Jack Wilson. Oh, my name is Bill something. Ah, prazer. Ó, eu produzo isso. Eles trocam cartão no enterro e discutem negócio. Para um brasileiro isso é deselegante, não é?
Estamos ali no velório dando apoio para a família. Um brasileiro, no máximo, vai falar, poxa, a viúva está inteira, né? Tá bacana. A escolha do novo ministro não está exatamente dentro do que foi prometido pelo presidente Bolsonaro em campanha, quando disse que faria escolhas técnicas para os ministérios. Ao que tudo indica, pelo menos na educação e em outros setores também, suas decisões têm sido meramente ideológicas. E a escolha de um ministro totalmente desvinculado do setor da educação, mas de forte e escancarada inclinação direitista, é só mais uma prova disso. E o papel do Ministério da Educação para o novo presidente fica um pouco mais nítido nessa fala aqui. Uma garotada que comece a não se interessar por política como é atualmente dentro das escolas, né? Mas comece realmente a aprender coisas que possa levá-la, quem sabe, ao espaço no futuro. Eu não ouvi o que eu ouvi? E olha que isso saiu da boca de um homem que criou 3 filhos para entrarem para a política. Então, o que se segue é um projeto de poder, no qual a educação continuará tendo um papel primordial para a tentativa de perpetuação do atual grupo político e do seu guru intelectual, que é aquele senhor que vive nos Estados Unidos e sequer completou o ensino fundamental, mas que é chamado de professor até pelo ministro da Educação. Sendo assim, apesar de Abraham Weintraub parecer bem mais competente e preparado do que Ricardo Vélez, isso não significa um direcionamento do Ministério da Educação no sentido da solução dos grandes problemas estruturais do setor, mas de um aprofundamento do uso das escolas como espaço de reprodução do obscurantismo que assola o país, em detrimento do método e do pensamento científico, da autonomia e do senso crítico. Agora, resta esperar, talvez mais 100 dias para que o novo ministro possa mostrar o seu trabalho. Ou quem sabe um outro PowerPoint para apresentar à Comissão de Educação no Congresso. Eu vou ficando por aqui, mas antes quero fazer um comentário. Algumas pessoas que têm assistido aos meus vídeos vêm me cobrando uma maior neutralidade na abordagem dos temas relacionados às políticas educacionais, em especial pela forma bastante crítica com a qual eu não tenho perdoado as trapalhadas do atual governo brasileiro, chegando a me chamar de comunista por isso, como se comunismo fosse algum tipo de xingamento, né? Em primeiro lugar, vale ressaltar que não existe neutralidade nas minhas falas quando o assunto é educação. Eu sou professor em escola pública, sei muito bem quais são as questões fundamentais com as quais convivemos no ambiente escolar. E elas são muito maiores e mais urgentes do que o suposto avanço do marxismo, que talvez possa tornar nossas crianças pequenos revolucionários de esquerda ou ativistas do movimento LGBT, ou feminista, ou negro. Assim como os problemas da educação básica eram muito mais urgentes do que a construção de novas universidades federais ou a criação de um sistema de financiamento da educação superior privada, como fizeram os governos anteriores, que transformaram faculdades particulares em verdadeiros gigantes do setor e que fez seus donos virarem milionários com o dinheiro público. No meu dia a dia, eu mal consigo fazer com que meus alunos se sentem e leiam um texto ou me ouçam. Imagine se eu conseguiria doutrinar alguém na escola básica como o novo governo, em sua eterna campanha, fez tanta gente acreditar. Portanto, não me cobrem neutralidade diante de nenhum governo que não tenha a mínima percepção de quais são os riscos reais aos quais as nossas crianças estão expostas. Nenhum desses riscos passa por ensiná-los a serem comunistas ou fazerem sexo prematuramente. Por sinal, essa última eles aprendem sozinhos, entre eles mesmos, desde sempre. Nós não somos os inimigos que destroem o país. Nós somos aqueles que formam as pessoas que o constroem. E se você tem algo a acrescentar, escreve aí nos comentários. Mas se lembre sempre de ser, no mínimo, cordial em suas colocações. Você pode não concordar comigo, mas não precisa me odiar por isso. E se você quiser acompanhar os meus vídeos diários com comentários sobre o cotidiano da educação, na escola, na política e na sociedade, me segue lá no Instagram ou na nossa fanpage no Facebook. Por lá tem vídeo quase todos os dias. Então é isso, um beijo e um abraço do Careca para vocês e tchau!